Oi, gente. E aí, tudo bem? Nube aqui. E a minha aula de hoje para vocês é sobre disciplina. É sobre como desenvolver uma disciplina efetiva. E aí, nessa aula, eu vou estar falando sobre quatro hábitos básicos para se desenvolver uma disciplina efetiva. E uma autodisciplina, que ninguém precise ficar te policiando ou que você precise de outros recursos para que isso venha a acontecer. E aí, bora lá? Bora falar sobre autodisciplina? Aqui tudo é auto. Aqui é autocura, aqui é autodisciplina, aqui é autocuidado, né? O nosso objetivo é ensinar você a se autocuidar, a se autogerir. A se autogerir e se tornar uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa com uma mente produtiva, uma pessoa de boas relações, uma pessoa que funciona em todos os sentidos. Então, basicamente a diferença entre sucesso e fracasso, muitas vezes, é a questão da disciplina. A gente costuma dizer que não necessariamente a pessoa precisa ser... a pessoa, para ter sucesso, ela precisa ser muito boa naquilo que ela faz. Ela precisa, na verdade, ser constante. Ela ter consistência daquilo que ela faz. E ter consistência é gerar valor e frequência. E repetição daquilo que se é, daquilo que se faz. Então, adotar hábitos de autodisciplina é algo que não é tão simples. Mas existem estratégias que a gente faz com que o cérebro funcione melhor no sentido disso, para que isso venha a acontecer. Então, quando você adota esses hábitos e os torna algo frequente, consegue fazer com que algo fique frequente, certamente o sucesso naquilo que você está se propondo vai acontecer. E qual é o grande erro das pessoas em relação a essa questão de adotar disciplina, né? De assumir determinados hábitos e dar continuidade a eles. A grande questão relacionada a esse processo está diretamente ligado ao grau de dificuldade que você coloca. Uma pessoa que faz atividade física todos os dias, não dá para de cara você começar já correndo 10 quilômetros, andando 1 hora de esteira, fazendo não sei quantas flexões, enfim, não é por aí. A gente precisa condicionar primeiro o nosso cérebro a determinados hábitos. E a gente vai começando aos pouquinhos mesmo, a gente vai começando com aquilo que está próximo, com aquilo que é mais acessível para o que a gente quer fazer e para aquele hábito que a gente quer adquirir, para aquela disciplina que a gente quer desenvolver. Então, assim, ninguém nasce com disciplina, né? Nenhum bebê nasce com disciplina, ninguém nasce disciplinado. Disciplina é algo que a gente adquire. Ela é como um músculo que você trabalha e ele vai ficando mais forte, ele vai ficando melhor. Então, disciplina é algo que você adquire, que você desenvolve, que você vai fazendo uma plasticidade nisso, né? Você vai aumentando essa musculatura, né? E isso é de verdade, o termo plasticidade é o termo certo mesmo, porque se trata de plasticidade neural, né? As pessoas disciplinadas também enchem o saco, também pensam 2 vezes e querem desistir do que elas têm que fazer. Mas aí elas precisam continuar dizendo, quero alcançar meus objetivos, e se o preço a pagar esse, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou continuar. Então as pessoas, elas não acordam e elas já são disciplinadas, elas não, né? Tá chovendo, eu vou correr e vou fazer 6 quilômetros debaixo dessa chuva. Não é assim que funciona. As pessoas, muitas vezes, têm vontade de desistir. Mas a primeira coisa que a pessoa ela tem, quando ela começa a adquirir um hábito de disciplina, a primeira coisa é definir um querer. Então, a pessoa precisa querer muito.
querer muito aquilo que se quer. E isso precisa ser trabalhado, né? Uma das coisas cruciais para você desenvolver hábitos de disciplina é você entender o que você quer e querer realmente aquilo. Entender melhor aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente verbaliza que quer tem uma coisa a mais por trás, tem uma coisa mais forte por trás daquilo que a gente verbaliza que quer. E isso eu vou falar em uma outra aula, porque é um conteúdo mais extenso. Mas eu vou estar falando para vocês aqui, vou dar uma aula todinha sobre a questão do querer. Como entender o seu real querer. Como é que você faz para identificar aquilo que você realmente quer, né? E trabalhar a mente para chegar naquilo que você precisa. Você quer um ótimo trabalho, né? Mas você precisa, enfim, para conseguir uma ótima colocação no mercado, você precisa antes desenvolver algumas questões, né? Você precisa ler livros, você precisa desenvolver uma profissão, você precisa aprimorar uma aptidão, né? Enfim, você precisa buscar melhoras para que esse ótimo trabalho ele venha. Você precisa se desenvolver para isso. Então, isso requer um depósito de energia. E aí você diz, mas de tudo isso eu sei. Mas como é que eu consigo ser disciplinado para atingir esses objetivos? Então é isso. Existem algumas chaves que as pessoas muito disciplinadas têm. E aqui eu vou te falar a mais importante delas. Então, quando a gente pensa em ser disciplinado, a gente tem que entender que tem algumas chaves que as pessoas muito disciplinadas, elas giram para acontecer essa tal disciplina. E aqui o que eu vou te falar é muito importante. E é algo que vai mudar realmente a sua vida. Vai realmente lhe fazer desenvolver o hábito da disciplina. Eu, particularmente, eu tive que fazer isso. E não é muito natural, não é tão fácil assim você desenvolver esse tipo de hábito. As pessoas verdadeiramente, elas não estão aí o tempo todo com disposição. A gente não tem disposição o tempo todo. Não é uma questão de proatividade, não é uma questão de propósito. É muito mais uma questão de disciplina. A pessoa, quando ela consegue desenvolver hábitos de disciplina, ela se desenvolve muito na vida. Tudo vai ficando mais fácil. Tudo vai funcionando. Você começa a ser mais produtivo. Você começa a se perceber com mais coerência e ganhando, inclusive, mais espaços no seu dia. Espaços para lazer, seu tempo para trabalho, tempo para atividade em família, né? Tempo para você, né? Tempo para se dedicar a você. Tudo vai entrando numa coerência quando você adquire hábitos de disciplina. E eu vou te falar aqui os 4 principais hábitos que são super importantes para você desenvolver isso. Então, primeira coisa, você deve fazer aquilo que você não quer fazer primeiro. Aquilo que é detestável para você, isso deve estar na sua prioridade do seu dia, da sua rotina, do seu início de jornada, do seu início de trabalho. Aquilo que é mais difícil fazer, ele deve ser feito primeiro. Eu trabalhei com uma pessoa que ela era obesa e queria emagrecer. E quando eu sentava com ela para desenvolver uma rotina, né, de atividades ou de organização do dia dela, a primeira coisa que ela falava, não tem como, eu não tenho como fazer. E por mais que ela tinha um acompanhamento com um fisioterapeuta, e o fisioterapeuta passava, não era fisioterapeuta, era um educador físico. O educador físico passava atividades para ela. E essas atividades ela não queria fazer. Então, nós concordamos, junto com o educador físico, de diminuir um pouco, né? De fazer um padrão de exercícios que ficasse fácil para que a mente dela fosse se adaptando,
fosse se ajustando àquela nova rotina. E ainda assim ela dizia, mas eu odeio fazer isso, eu sou pesada, é desconfortável para mim, eu não consigo fazer. Você não entende que eu não consigo fazer? E eu dizia, não. Você não deve só fazer, você deve fazer primeiro. Né? Sua queixa principal é com relação a você fazer uma atividade física, pois faça primeiro. Né? Se está aí marcando 1 hora, faz 30 minutos, né? Tenta uma forma de que isso fique fácil, né? Baixa séries no celular e vai lá e assiste, né? Coloca uma playlist legal que você goste e vai lá e faz, mas você precisa fazer. É uma questão de saúde, para você atingir outros objetivos, você precisa controlar esse sobrepeso. Porque, de fato, o peso em que ela estava gerando vários outros problemas, que não vem ao caso aqui falar, mas muitos outros problemas estavam se desenvolvendo, e isso estava sendo muito prejudicial para ela. E é isso, dando esse exemplo da atividade física, né, que é prazer para muitos e terror para a grande maioria, talvez, não sei dizer. Mas, enfim, muitas pessoas não gostam de fazer atividade física, né, e hoje em dia a gente sabe que a atividade física é algo que é vital, né, é algo que diminui a frequência a cardiologistas, né, que diminui a frequência a ginecologistas, que você trabalha hábitos de saúde extraordinários fazendo atividade física. Então, isso é algo que já cada vez mais está no cotidiano das pessoas. E é uma queixa, né, que as pessoas têm. Então, não deixa para mais tarde. Não diga, eu não irei agora, vou mais tarde. Não faça primeiro, se livre disso. Se é uma coisa que é uma fadiga para você, a atividade física, se livre da atividade física, faça primeiro, né? Se desenrola logo dela. Quando você vai primeiro e pensa depois, simplesmente levanta e diz, olha, vou, acabou, levantar e aí você, enfim, você inclusive se sente mais realizada, né? Quando você não pensa e vai, né? Quando você faz, dizer, ufa, que alívio, eu realizei isso. E isso faz com que você dispare algo, um dispositivo cerebral que vai fazer com que você execute as outras atividades. Então, é muito importante que você faça o mais difícil primeiro. E aí um outro exemplo que a gente pode dar é com relação a você precisa fazer uma ligação difícil. Você precisa tratar de um assunto difícil com alguém. Pessoas com sintomas de ansiedade tendem muito a adiar o conflito. Muito a adiar o conflito. Às vezes você quer ligar para alguém que está te devendo, ou você quer tratar de um assunto delicado com alguma pessoa e você precisa fazer essa ligação, ou você precisa estar com essa pessoa. E o tempo que você vai adiando isso, você só vai aumentando o seu pico de ansiedade. Você só vai deixando você se sentir cada vez pior, né? Você vai somando fantasias com relação àquela ação e não consegue fazer. E aí, quando você vai fazer, você já tá tomado de fantasias de que resultado vai dar aquilo ali. Então, faça primeiro e se livre daquilo, né? Se é rotinas do trabalho que você tem que de repente ligar, ou fazer cobrança a alguém, ou já saber a pessoa que você vai falar do outro lado e que você já conhece, sabe que é uma pessoa que é um estressor para você, faça antes, né? Se você tem que apresentar relatórios num trabalho e que é um relatório que é difícil explicar, que você vai lidar com um chefe que de repente é mais rabugento, enfim, faça primeiro. Tente solucionar logo isso. Passou, e a fantasia que a gente cria com relação às situações é muito maior do que realmente é a coisa. Então faça primeiro, saia do estado de angústia, né? E pule e se livre daquilo. E você vai perceber o quanto que a tensão do seu dia vai melhorar. Bacana que uma paciente minha, ela fez isso, né? Ela escutou isso comigo na terapia. E ela disse que resolveu levar para a equipe dela, para a equipe do setor dela do trabalho. E disse que ela ficava escutando a minha voz. Toda vez que ela ia conversar com a equipe sobre como otimizar o trabalho e tal, ela ficava escutando a minha voz. E ela disse, eu comecei a dizer para eles para fazer o que era mais difícil primeiro, né? A gente tem que resolver um assunto que é mais difícil, conversar com um cliente que é mais difícil, então vamos fazer primeiro.
e isso foi muito revolucionário, né? Em todas as atividades do setor dela. Então é isso que você tem que fazer. Comece a fazer isso. Faça o mais difícil primeiro. Vamos fazer o mais difícil primeiro. Vamos tirar o mais difícil do caminho. Então, o que você considerar mais difícil para fazer no seu dia, coloque como prioridade. Coloque como algo que você vai acabar logo, que você precisa findar logo. Então, esse é o segredinho número 1 para se ter autodisciplina, né? Fazer o que não se quer primeiro. E sabe o que é muito interessante? Que você começa a fazer isso e isso começa a ser quem você é. Quando você começa a adotar um hábito, ele começa a fazer parte de você e você se torna aquele hábito. E você não vive mais sem fazer as coisas daquele jeito. Isso vai tomando parte de você e você vai se tornando parte daquilo. E quando você se torna aquilo, tudo fica transparente. É como se você tirasse uma fenda dos olhos. Tudo que era difícil vai ficar mais fácil, né? Então, quando a gente passa a fazer o que é mais difícil primeiro, a gente não só começa a ter autodisciplina com essa chavezinha que a gente vira, mas também como você começa a diminuir picos de ansiedade por algo que você começa a criar expectativas para executar aquela ação, aquela atividade, seja atividade física, seja conversar com alguém, seja desenvolver um trabalho, seja escrever um texto, seja fazer uma dissertação, né? Enfim, começar a desenvolver, tomar a iniciativa de fazer as coisas mais difíceis primeiro, passa a se tornar um hábito quando você faz aquilo repetidas vezes. E é algo que tira um evento estressor do seu dia, do seu cotidiano, das suas tarefas. Então, esse é o segredinho número 1 para se ter autodisciplina. Segredo número 2. Como se desenvolver a autodisciplina? Segredo número 2 é algo que a gente negligencia muitas vezes. A gente acha que eu fiz exercício físico segunda, quarta, sexta e tá bom. Não. Tome uma atitude em prol dos seus objetivos todos os dias. Contemple na sua rotina aquilo que está no foco, que está na direção dos seus objetivos todos os dias. As pessoas que elas são bem-sucedidas, elas não tiram um dia todo de folga. Então, se você trabalha, por exemplo, respondendo a e-mails, ou a sua atividade tem relação com e-mails, né? Tire um momento do seu dia, seja sábado ou domingo, para responder e-mails. Se você está desenvolvendo um negócio próprio, todos os dias você tem que tirar um momento do seu dia para fazer aquilo, para trabalhar em cima daquilo. 30 minutos, 1 hora que seja, 10 minutos, não importa. Todos os seus dias tem que contemplar todas as coisas que estão na direção do seu objetivo. Se seu objetivo é montar um negócio e emagrecer, no seu dia tem que ter atividade física e alguma coisa relacionada ao negócio que você está montando. Então, haja na direção do seu objetivo todos os dias, mesmo quando você está em viagem, né? Viagem em família, viagem a trabalho, faça atividade física todos os dias, né? Se você tem um objetivo, se você tem objetivos ali muito claros, coisas que você quer atingir, né? Um negócio que você quer concluir, um peso que você quer alcançar, enfim, estudar para concurso, faça todos os dias. Não tire, a gente pode tirar várias horas de folga, né? Mas não necessariamente a gente precisa ter um dia todo de folga. Pessoas que têm autodisciplina, elas tomam uma atitude na direção de seu objetivo todos os dias. Então, esse é o segredinho número 2. Todos os seus dias devem ter a contemplação de atividades que são voltadas para o seu objetivo. E isso vai te fazer criar hábitos e se tornar cada vez, e que esses hábitos comecem a se tornar quem você é, comecem a fazer parte de você já não conseguir mais
enfim, operar, ter o seu dia sem aquele tipo de hábito, ok? Atitude em prol do seu objetivo todos os dias, de domingo a domingo. Então, hoje em dia, mais e mais pessoas trabalham em casa, né? Ou desenvolvem o trabalho autônomo. Então, se você é um treinador, né? Um professor, enfim, habitualmente você não tem alguém ali lhe tecendo elogios, ou vigiando o seu trabalho, ou dizendo que foi bom, ou dizendo que foi ruim. Profissionais de marketing, né? Não tem alguém ali para dizer, o seu trabalho foi legal e, enfim, isso não é muito comum. Né? A gente pode até ver o resultado depois e elogiar, né? Mas enquanto as etapas estão sendo feitas, a pessoa que trabalha de forma autônoma e que empreende de forma autônoma, não tem ali um elogio de um chefe para ser recompensado. Nem a recompensa, nem a cobrança, né? Quando a gente trabalha por conta própria, quando a gente desenvolve alguma atividade que é por conta própria, que a gente não tem alguém ali vigiando e exigindo e cobrando, a gente tende enfim, a adiar um pouco mais o que a gente tem que fazer. Então, quem não se enquadra num exemplo como esse, né? Por não ser cobrado, se permitir deixar para amanhã o que você já poderia ter feito. Levantar mais para tomar cafezinhos quando você poderia estar rendendo mais. Né? Adiar aquela conclusão que já está ali na mente. Sair, se levantar porque alguém ligou e está te chamando para alguma coisa e você decidir sair. Então, isso é ser recompensado por algo. Né? Não só a questão dos elogios, né? Mas coisas que a gente faz, como tomar café, como deixar para depois, como não concluir o serviço por sermos o nosso próprio patrão, né? Por não ter alguém vigiando, por não ter a cobrança ali de alguém por trás daquilo, ou na situação em que você tem um cliente, você não é necessariamente empregado daquela pessoa, né? Então você tem um prazo para entregar, o prazo está longo, você vai deixando para depois, Quantos não fazem isso com trabalhos escolares, né? Com trabalhos acadêmicos? Quantos não fazem isso? Vai deixando para depois, vai deixando por último, faz um pouquinho, se levanta, se distrai, né? Então o tempo todo a gente tem trabalhos para desenvolver e a gente está fazendo o quê? Gerando recompensa, nos dando recompensa, nos recompensando por aquele trabalho, enfim, por aquele tempo que a gente está ali dedicado. Estou aqui há muito tempo, preciso ir ali dar uma volta, sair, esparecer. Não faça isso, adie sua recompensa. Então, tenha critérios para essa recompensa. Né? Quais são os critérios para uma recompensa, para uma pessoa autodisciplinada? Né? De você estabelecer, eu vou escrever aqui tantas linhas, né? E só depois eu vou me levantar e vou tomar um café. Enquanto eu não concluir aqui tantas linhas, eu não vou me levantar para tomar um café. Eu vou fazer tantas ligações, né? Eu trabalho com ligação, eu vou fazer tantas ligações. Enquanto eu não concluir essas tantas ligações, eu não vou me levantar para tomar um café. Eu vou concluir a parte desse trabalho até X tópico. E depois eu vou me levantar e vou sair para encontrar os amigos. Enquanto eu não concluir isso aqui, eu não saio para encontrar os amigos. Então, a gente tende a nos recompensarmos antes, né? Eu vou sair, vou tomar um sorvete, na volta eu faço isso aqui. Aí eu vou jantar primeiro, depois eu vou concluir esse trabalho aqui. Eu vou sair com amigos, mais tarde, quando eu voltar, eu concluo esse trabalho, né? E com diversos outros exemplos que você possa ter aí em sua vida. Sabe o que acontece? Esse depois nunca chega. Esse mais tarde nunca chega. Ou quando chega, você já está exausto, você está cansado. Você enrolou o dia todo e não conseguiu concluir aquilo. Então, adie a recompensa. Estabeleça, coloque na sua mente isso. Se você achar puxado fechar 10 linhas, né? Vou dar um exemplo como quem está escrevendo um texto. Você acha puxado fechar 10 linhas para depois levantar para tomar um café, já que o texto é denso e você tem muita coisa para escrever, ok, né? Estabeleça 7, né? Se é 20 páginas, eu não consigo fechar 20 páginas, eu preciso disso aqui antes, eu preciso comer antes, eu preciso tomar um café antes, ok. Estabeleça uma meta de 10, mas estabeleça metas. Coloque os seus objetivos na frente da sua recompensa.
né? E aí, de fato, né, quando você conclui, a sua recompensa vai ser muito mais prazerosa. Você vai para a sua recompensa, seja para tomar um sorvete, seja para sair com os amigos, seja para brincar com o filho, de maneira muito mais tranquila. Você vai se sentir melhor fazendo isso. Você vai se sentir mais produtivo, né? Você vai tirar esse peso, essa carga de você, de que eu estou atrasado, eu não estou concluindo, eu não fiz isso o suficiente. Enfim, coloque isso em mente, que a sua mente também vai funcionar melhor. E o velho segredinho, à medida que a gente adota esse tipo de hábito, isso faz parte da gente, a gente não consegue mais fazer diferente. Quando a gente começa a repetir, isso vira um hábito, e o hábito vira a gente se torna o hábito. Então, é muito importante você adiar a sua recompensa. E eu garanto a você, isso vai mudar a sua vida. Esses 3 hábitos vão mudar a sua vida, né? Então, faça o que você não quer fazer primeiro, né? Tome uma atitude na direção das suas metas e seus objetivos todos os dias. E você e não importa a pequenez, não importa o tamanho que daquilo que você vai fazer todos os dias na direção da sua meta, mas faça. Contemple todos os dias, mesmo que você diga, mas sábado e domingo eu não quero fazer nada disso. Sábado e domingo é um dia que eu gostaria de descansar. Não, nem que seja uma coisa pequena. Coloque na sua rotina alguma coisa relacionada aos seus objetivos, né? Que te leve na direção de seus objetivos e suas metas. Então, tem que contemplar todos os dias algo para seus objetivos e metas. E com isso você vai estar codificando a sua mente. Você vai estar condicionando a sua mente a esses hábitos. Quando você começa a fazer isso, a sua mente começa a perceber que é assim que as coisas funcionam. Ela começa a entender e isso vai se tornando uma coisa natural, né? Não é mais uma coisa mecânica. A gente começa com mecanicismo, mas depois vai se tornando uma coisa natural. E claro, né, o terceiro hábito, adie sua recompensa, né? Então, primeiro a gente trabalha e depois a gente se gratifica, né? Depois a gente vem e coloca alguma coisa ali para poder suprir, né, para a gente poder se sentir recompensado por aquelas horas de trabalho, por aquele tempo que a gente dedicou aos nossos objetivos, às nossas metas, à atividade física, aquilo que a gente quer fazer, enfim, né? Então, adia a recompensa. Esses 3 hábitos aí são maravilhosos. E peraí que eu vou falar do 4º hábito, ainda tem mais um hábito para a gente falar. O 4º hábito que você precisa adotar é elogie-se. Esse é o 4º hábito. Elogie-se. Eu já fiz diversos projetos, diversos trabalhos, né, em diversos momentos da minha vida. Alguns que eu tive que entregar com muita agilidade, muita rapidez. Outros que eu tive mais tempo para fazer. Mas uma das coisas que me fazia fazer e ficar satisfeita, porque, enfim, eu tenho um perfil mais metódico mesmo nas coisas que eu faço. E esse perfil metódico me faz ser um pouco demorada e minuciosa naquilo que eu crio, na minha digitação, na minha escrita. E aí, o que acontece com isso? A gente tende a sofrer mais porque entregou um trabalho que a gente está sempre achando que não está legal. E quando eu descobri esses métodos de autodisciplina, uma das coisas que me ajudou demais foi elogiar o meu trabalho, mesmo quando eu verdadeiramente não estava achando que ele fosse realmente um trabalho digno de elogios, por conta desse meu perfil muito perfeccionista. Então, e esse perfil perfeccionista eu também já melhorei muito, já estou muito mais flexível, porque isso me causava muito sofrimento, né? Então, foi uma coisa que eu precisei me trabalhar muito na minha terapia e na minha autoterapia, né? Mas quando a gente elogia, quando a gente coloca um valor naquilo que a gente fez, quando a gente faz atividade física e se engrandece por ter feito, dizer você é capaz, você é extraordinária, você foi lá e fez, estava cansada, fez farra no dia anterior
e mesmo assim foi lá e fez atividade física, você é extraordinária, né? Então você fez um trabalho e tá, mesmo que você não ache isso assim de cara, de que ele tá muito, muito bom, mas diga, tá bom, meu Deus, que trabalho extraordinário, que fenômeno esse trabalho que eu fiz, né? Que bacana eu ter acessado todos esses conteúdos, que bom que eu cheguei nisso aqui. Eu vou fazer uma apresentação incrível. Então, se você consegue concluir, fechar uma venda e converter um cliente, se elogie, diga, eu realmente utilizei de técnicas extraordinárias que eu domino e foi isso que fez esse cliente, mais um cliente convertido. Então, coloque, né? Se coloque num lugar de elogio. Quanto mais a gente se elogia, quanto mais a gente valoriza, melhor fica para a gente desenvolver e estar envolvido nos nossos objetivos e nossas metas, né? Então, se elogie, o elogio é um prêmio, o elogio é uma gratificação, o elogio é uma recompensa maior que a gente se dá. Quando você começa a elogiar seu trabalho, a elogiar sua pessoa, a elogiar você, seu jeito de ser, sua evolução, seu corpo, né, sua cabeça, enfim, todas as coisas em você, o jeito como você se relaciona com as pessoas, o jeito como você resolve as coisas, quando você lembra de se elogiar, né, lembrar você o quanto você é boa naquilo, o quanto você desenvolve bem aquilo, isso é maravilhoso. Isso é um dispositivo cerebral, um dispositivo para a sua mente extraordinário. É um dispositivo, um tipo de recompensa que faz com que você cada vez mais repita e repita e repita aquilo. Né? Então, não deixe de se elogiar. Se elogie sempre. Sempre coloque valor, sempre engrandeça aquilo que você faz. Né? Sempre realmente diga, eu mereci, eu mereço, eu consigo, eu sou capaz, eu sou extraordinário, eu sou um fenômeno. Esse é o quarto hábito. E não só com as questões de trabalho, não, né? Com as questões de atividade física, de todas as coisas. Quando você estiver fazendo um abdominal lá difícil, vá dizendo para si mesmo, meu corpo adora isso, né? Meus músculos adoram isso. Né? Quando você estiver fazendo uma alimentação que você não gosta muito de fazer, diga, meu Deus, eu estou fazendo muito bem para o meu corpo. Né? Meu corpo adora isso, né? Meu organismo adora e meu organismo vai ficar feliz em receber esses nutrientes. Né? Então, coloque elogios em tudo aquilo que você está fazendo. Né? Fortaleça esse vínculo com os seus hábitos saudáveis, com aquilo que você precisa fazer, que você precisa que aquilo se torne realmente, faça parte de você. Né? Quando você sair, conseguir conversar com alguém, você tem alguma dificuldade em interação social, então o que você fizer, se elogie, diga, nossa, eu consegui, eu saí, eu fui lá, conversei com aquelas pessoas, né? Me diverti, né? Conversei um pouco com alguém, se elogie, coloque elogios, embuta elogios. Você está dizendo o tempo todo para o seu cérebro que você está fazendo a coisa certa, que é para ele repetir, que é para ele te favorecer. Você está dizendo para sua mente ali, olha, mente, faz isso, a gente gosta, é isso que a gente quer, né? Favoreça esse tipo de comportamento, né? A sua mente ela é codificada o tempo todo. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Mas se você diz que é bom, que é capaz, que é maravilhoso, eu mereço, né? Eu sou assertiva, eu sou extraordinária, eu sou um fenômeno. Essas palavras no seu código de linguagem, na sua língua, isso é algo forte para você. Diga se não é. Quando você diz eu sou um fenômeno, o que é isso para você? É diferente de você dizer eu sou péssima. Quando você fala eu sou péssima, você está gerando uma energia muito alta de assertividade, mas com uma coisa que você sabe que você está dizendo ao cérebro que você é uma coisa ruim. Você está dizendo para sua mente que você é uma coisa ruim. E quando você diz eu sou um fenômeno, você está gerando a mesma energia elevada, você está projetando aí uma energia elevada, uma vibração forte, com uma coisa que a sua mente reconhece como algo bom, né? Que a sua mente reconhece como algo positivo.
todas as duas coisas vão funcionar. Tanto você dizer eu sou péssima, né? E às vezes dizer que a gente é péssimo, a gente consegue vibrar mais elevado do que dizer que a gente é bom, que a gente é um fenômeno, né? Então a gente muitas vezes consegue ter mais verdade em dizer que a gente é ruim do que em dizer que a gente é bom. Então repita mais que você é um fenômeno, que você é capaz, que você é extraordinário, que você fez bem, que seu trabalho é ótimo, que você conseguiu fazer isso e conseguiu fazer aquilo, e que você foi bem naquilo que você fez, que você conseguiu fazer exercícios, que seu corpo ama os exercícios e que seu corpo ama esse tipo de alimentação e que você gosta disso também, e que você gosta de se relacionar com pessoas e que você gosta de interagir com pessoas e que você quer mais isso na sua vida. Então repita para que a sua mente reconheça esses códigos e cada vez mais isso faça parte de você. Isso se torne hábito para você. E todas as coisas que vêm antes do elogio sejam coisas que passem a ser prazerosas, que gerem uma satisfação depois que você conclui. Que você sinta mesmo como missão cumprida, né? E que você volte no dia seguinte e faça novamente se sentindo ainda mais com a missão cumprida. Então faça isso. Combine esses 4 hábitos no seu dia a dia. E saiba que você combinando esses 4 hábitos no seu dia a dia, nas suas rotinas, né, nos seus afazeres, você vai se tornar um fenômeno de autodisciplina. Você vai se tornar incrivelmente autodisciplinado. É simples, né? Então, faça o mais difícil primeiro. Primeiro vem o mais difícil. Todos os dias, alguma coisa você tem que fazer em prol dos seus objetivos e metas. Algumas ou muitas coisas, mas todos os dias isso deve estar lá na sua rotina. Adie a recompensa, né? Estabeleça algum critério para você ser recompensado de algo. E elogie-se, né? Diga que você vale a pena, que você é capaz, que o que você está fazendo é extraordinário, que o que você está fazendo é bom para você, então que você adora fazer aquilo, que você, ainda que não seja natural, ainda que isso não seja algo natural, né? Mas vai se tornar. A gente vai desenvolvendo os hábitos e eles passam a fazer parte da gente. Eles se tornam aquilo que a gente é. Então, faça e você vai perceber o quanto que esses 4 hábitos combinados vão te fazer uma pessoa muito mais motivada, muito mais com uma sensação de realização muito maior. Quando você organiza as coisas ao seu redor, a sua mente se organiza. Então a gente não sai primeiro, não é da mente primeiro para o mundo. É uma via de mão dupla, né? Você precisa de um ambiente organizado para a sua mente estar organizada. Você precisa da mente organizada para o ambiente estar organizado. Então é preciso dosar as coisas. E muitas vezes a gente precisa condicionar a mente a uma coisa que a gente ainda não acredita, para que depois isso se torne uma coisa naturalizada, para que depois ela venha de fato a ser algo que faz parte da gente. Muitas pessoas passam o tempo todo se criticando, né? Dizendo que não conseguiu, que não fez, que não foi bom, né? Ou então eu só consegui fazer isso, não fiz o suficiente. Pare, não faça isso. Elogie o pouco que você fez. Elogie aquilo que você conseguiu fazer. Quantas pessoas não passam em um concurso e depois, eu acho que os outros candidatos eram fracos, não fui eu que fui tão capaz. Tem muitas pessoas com códigos mentais condicionados ao fracasso, né? Que estão habituados e ficam ali naquele processo muito de eu não valho a pena, eu não acerto nada, nada comigo funciona, nada tá bem. Mude, tire isso, coloque na sua boca palavras de elogio para você mesmo, coloque palavras de valorização para aquilo que você faz, né? Se condicione a isso, se condicione a dizer para você o quanto você é bom, o quanto você é extraordinário, o quanto você faz coisas boas, perfeitas, coisas dignas de elogio. Se elogie, diga que você é um fenômeno. Ainda que você não tenha isso como uma crença, como algo sincero, como se você estivesse dizendo algo sincero para você mesmo. Mas repita, repita, repita. E logo a sua mente vai estar
em congruência com a sua afirmação. Repita: eu sou capaz, eu sou bom, eu sou um fenômeno, eu sou extraordinária, eu faço as coisas bem feitas, eu sou digna de todos os elogios, né? Eu sou uma pessoa próspera, abundante, bem-sucedida. Coloque isso. Condicione a sua mente a te dizer coisas boas, a te falar coisas boas, né? E pense, com esses hábitos combinados, você vai se sentir melhor, você vai se sentir cada vez mais extraordinário e as coisas vão funcionar melhor para você. Então, tudo na nossa vida, de alguma forma, foi estabelecido numa forma de hábito, né? Então, o horário que você acorda foi um hábito que, de alguma forma, as coisas que se ajustaram na sua vida para que você acordasse sempre nesse horário. Seja tarde, seja cedo. O horário que você vai dormir, do mesmo jeito, né? Os horários estabelecidos para se fazer refeição também foi uma coisa que foi condicionada, né? E por que não pegar 4 simples hábitos e colocar na sua rotina? E colocar de forma mecânica e depois isso vai se tornar algo natural. Isso vai se tornar parte de você. Isso vai se tornar quem você é. E quando a gente se torna quem a gente se torna uma pessoa incrível. Tudo fica muito mais funcional. Tudo fica traz muito mais clareza mental pra gente. Tudo vai ganhando uma proporção de muito mais organização. E organização mental é muito valioso. Se você ter autodisciplina é ter organização mental. A organização mental, algo que é muito, muito precioso atualmente. Se foi útil para você, pode ser útil para mais pessoas. E vamos transformar essa sociedade, né? Vamos transformar essa sociedade em uma sociedade de autocura. Uma sociedade que se autocura em todos os sentidos. Uma sociedade que sabe se autoconhecer, sabe se autocurar, sabe se autogerir, né? Então é isso. Compartilhe, curta aí. Enfim, faça mais pessoas terem conhecimento desse aprendizado de hoje. Para você que ficou até o final, gratidão, gratidão, gratidão. Eu espero mesmo que esse conteúdo tenha sido de alguma forma transformador em sua vida. Tá bom? Fica com Deus, fica bem, até breve, até sempre.